Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre quem vai pagar a conta de tantas benesses que mais uma vez o governo está fazendo, né? Vejam aí o nosso ministro batendo palmas, né, para os trouxas, não é mesmo? Que irão pagar tudo isso que está ocorrendo. Maravilha, pessoal, não é, né, muito difícil de imaginar quem que vai pagar, mas vamos lá, né, fazer um pequeno mistério aí para deixar as coisas mais alegres. E enquanto isso, gente, as nossas mensagens de sempre, mais perguntas aí sobre a comunidade de dados, né? Mas caramba, Morfeu, será que é fácil, né, conseguir um prêmio desse daí na comunidade? É claro que é muito difícil, né, gente? Imaginem ali que uma empresa, né, disponibiliza um projeto para alguém fazer melhor e tem equipes aí da China, da Índia, né, dos Estados Unidos, grandes faculdades, grandes físicos até, trabalhando. É óbvio que não é esse, né, o intuito de você estudar algo assim. É exatamente você entender como aquilo funciona, como aquela análise de dados pode ser feita para cada um aplicar a sua empresa, né, ao seu setor financeiro. E sim, com certeza, né, dá para você utilizar em muitas análises no mercado financeiro também. Então, é algo, né, que serve aí para toda indústria, todas as empresas aí que tem alguma parte computacional, que hoje são exatamente todas. Maravilha, pessoal. Então, o link novamente está na descrição. Quem faz parte da nossa comunidade gratuita tem desconto. Então é só mandar um e-mail, está também na descrição. A gente já passa o link e já fala como entrar na comunidade. E também a nossa comunidade paga, não é mesmo? Com conhecimentos financeiros para esse momento. E também só mais uma questão, gente. Cuidado com o FOMO, hein, gente? O Fear of Missing Out. Então as pessoas buscam muito conhecimento sobre crises depois que a crise já estourou, tá certo? Então tomem muito cuidado com isso. Maravilha, pessoal. Então vamos lá, né? Hoje vamos falar aí nesse videozinho sobre o Brasil, mas antes temos que falar uma pequena questão aí sobre os Estados Unidos da América. Vejam aí, né? Esse modelo, olha só, hein, gente, falar em modelo, né? Sim, é exatamente a base, né, da ciência de dados. Exatamente isso daí que é feito, né? Olhem só, esse modelo chamado Helmut Norpot fez então, né, uma projeção e vejam aí, gente, olha só, né? Vitória absoluta do Donald Trump. E esse modelo, vejam exatamente para isso que serve um modelo, né? Acertou 24 previsões de 26 que foram feitas, né? Então só errou aí 2 previsões. Que coisa, pessoal. Com certeza o que mais perguntam para nós, né, aí nos grupos e até mesmo aqui no YouTube, é quais seriam os impactos, né, pessoal, de qualquer um desses dois aí vencer. Nós realmente acreditamos, né, gente, que tem mais um impacto político mesmo, porque na questão econômica, qualquer um dos dois que entrar vai continuar fazendo o que o Trump está fazendo, que é muito semelhante ao que estamos fazendo aqui no Brasil também, na Europa, em todos os lugares. Vamos falar bastante sobre o Brasil, que é o que, né, gente? É exatamente você dar muito dinheiro para as pessoas, se elas estão paradas, para as empresas que estão tendo prejuízo, para grandes empresas aí do índice que estão sendo, sim, praticamente compradas, não é mesmo, através aí de fundos direto, fundos privados dessas empresas. Então, em relação à economia, não tende a mudar muita coisa. Mas em relação à política realmente será uma grande diferença, né, pessoal? Se o Biden ganhar aí, a agenda progressista vai vir com toda a força. Então podemos esperar todos esses, né, passeatas aí progressistas que estamos tendo ao redor do mundo, elas vão sim se intensificar. E o mais legal, né, gente, que é exatamente isso que está dando a vitória para o Trump. O paraíso comunista, né, pessoal? Então o Trump, quando ele fala nisso, ele realmente ganha muito voto, pois ele mostra, né, as cenas aí. Ontem mesmo saiu uma cena horrorosa, né, os caras passando lá, gritando, num protesto novamente progressista, e uma menina no restaurante não queria levantar o braço. Nossa, os caras quase bateram na menina, né? E olha só, progressista, né, apoia a mulher e quase bateram na menina, né? Então, esse tipo de imagem, né, esse tipo de discussão está dando muito voto para o Donald Trump, que é exatamente, né, o que os nossos políticos aqui também já ganharam de tanto voto por causa desse maldito paraíso socialista, que é a única coisa que conseguiu gerar, né, é ali a destruição na China, é a destruição na Rússia. Temos aqui os nossos casos, né, Cuba e Venezuela, que são lugares tenebrosos. Então, com certeza,
isso daí daria, né, essa ampla vantagem para o Trump. Então, se o Biden vencer, com certeza ele vai tentar, né, implementar uma coisa mais pesada nesse sentido, e se o Trump vencer, também certamente a gente vai ter o contrário, né, talvez aquela famosa Operação Storm, que de concreto na nossa mídia aí nunca saiu nada, finalmente venha à tona. Será realmente que os caras, né, que pegavam jatinho para aquela ilha daquele monstro, que não falamos o nome aqui, serão realmente julgados? Torcemos muito para que isso seja verdade, né, gente? Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Mas então é muito importante a gente ter isso em mente. A desvalorização do dólar e de todas as moedas fiduciárias estão a todo vapor e não adianta quem ganhar, né, como dizia, né, a nossa filósofa absoluta Dilma Rousseff, né, quem ganhar ou quem perder não adianta, que todo mundo vai perder, né? Ela falava com o Dilmês dela, mas era mais ou menos assim. Tá certo, pessoal? Então, em relação à economia, não tem diferença. Maravilha, pessoal. Então vamos começar aí. Que maravilha, né? O Brasil, olhem só, né? Então, o Banco Central cria grupo para estudar a emissão de moeda digital no Brasil. Nova moeda seria apenas, né, entre as pinhas aí, uma representação digital do real. A instituição quer avaliar riscos e benefícios da medida para a política monetária e econômica do país. Então, que coisa, né, gente? Comentamos bastante aqui. Isso é mais um passinho, né, para o grande Leviatã aí, que é o Estado, esmagar, não é mesmo, o cidadão ou contribuinte. Vocês imaginem, então, se... Não é se, né, gente? Isso é uma realidade absoluta. No Brasil, como tudo demora muito, né, pode demorar um pouquinho mais, mas é uma realidade absoluta você simplesmente sumir com a parte física e tudo para o eletrônico, tá certo? Em termos de emissão de nota, não faz tanta diferença, né, porque a grande maioria hoje já é eletrônica. Em relação aí à parte fiscal, inflação, isso não tem muita diferença para esse caso, né, da moeda eletrônica, mas é óbvio, né, o que você vai conseguir abolindo a parte física e deixando tudo no eletrônico é que você vai ter um completo, né, um monitoramento do cidadão, né, vistoria, fiscalização, tudo, né, então desde a coxinha que você vai comprar até né, um grande imóvel aí, você vai ter isso daí tudo registradinho ali no estado. Maravilha, gente. Então, né, mais um lugar aí que esse grande monstro chamado Estado vai se utilizar para comer o dinheiro do cidadão. E vejam aí, né, continuando então as benesses, olhem só, né, Bolsonaro vai finalmente lançar seu Pró-Brasil, já chamado de novo PAC. Então, o programa de obras para estimular a economia já foi atacado pelo Paulo Guedes, né, gente? Então, ontem também lançou, né, um outro programa que é muito parecido com Nossa Casa, Nossa Vida ali. Então, de novo, né, pessoal, com certeza o Bolsonaro, né, começou aí medidas que dão muita coisa para o povo mais humilde e nada no Brasil, não é mesmo, dá mais popularidade que isso. Vejam ali, na época, né, o ex-presidente Lula estava no meio do mensalão e estava com recorde absoluto de popularidade, tá certo? Porque no Brasil, sem dúvida alguma, o que mais importa é sim o quanto você está conseguindo ganhar do Estado. Mesmo, né, já falamos aqui muitas vezes que isso, ao longo do tempo, vai tirar, óbvio, né, gente, não há almoço grátis, então vai tirar o poder de compra de todos nós, porque a inflação é imperdoável e é o grande juiz dessa questão. Então, não temos dúvida, mas de novo, né, gente? Ah, mas qual seria a diferença, então, do Bolsonaro pro Haddad? Vocês imaginem que o Haddad, né, além de fazer tudo isso, ele não estaria tendo nenhuma discussão sobre um teto de gasto. Então isso é fundamental, pois isso sim, né, iria agilizar em muito o processo inflacionário. Maravilha, gente. Então é muito importante termos essa diferença na cabeça. Muitas pessoas falam, né, não, direita e esquerda é a mesma coisa, e isso é sempre mais fácil, né, gente? Nos dá a facilidade aí de não ter que pensar, não é mesmo? Não ter que estudar a diferença, mas sempre tem essa diferença que é fundamental nesses governos. Tem o ruim, tem o terrível, tem o tenebroso, tem o grotesco, né? Então, não é porque algo é ruim que é o pior, né? A gente sempre tem que, na política, principalmente brasileira, buscar o menos pior, pois isso daí, economicamente, é muito importante. Maravilha, pessoal. E aí está, né? Então, quem vai pagar essa conta? Guedes avisa
Bolsonaro que Renda Brasil, né, aquela renda universal, de R$ 300 depende de fim das deduções de IR. Que coisa, né, gente? Então, quem vai pagar mais uma vez? Imagine nós aí, né, que temos um trabalho, que já perdemos quase, né, ou mais que 50%, depende do cálculo que você fizer, para o governo, que a gente tem que dar aquilo que a gente, né, ganha aí para o governo. E além disso, né, temos aí que contratar escola, estudo, hospitais, saúde, né, por conta, porque o que o Estado oferece é uma porcaria. O mínimo, né, que o Estado fazia, então até agora, era nos devolver uma parte do imposto que a gente pagou. Afinal de contas, a gente está pagando uma saúde e não está usando, está pagando estudo e não está usando, tem que comprar ainda, né? Então o Estado nos devolvia uma parte. E vejam, pessoal, né, dependendo aí, pegar um idoso, ele gasta muito dinheiro com saúde, não é brincadeira, né? Você pega aí um estudante, poxa, ele gasta muito dinheiro com escola, né? Porque realmente o que tem de público é ruim e é pouco, né? Então, pronto, gente, começou. O que a gente fala aqui, nossa, quantas vezes eu já falei isso aqui. Quem vai pagar tudo isso, gente, é o povo, né? Então, de novo, quanto mais progressista, né, é um político, mais a conta vai ser dividida e quem produz vai pagar caro por isso. Maravilha, gente. Então vamos ter isso em mente, é muito importante. E vejam aí, né, para finalizar o dia, estamos trazendo essas questões também de discussão financeira, além da arte que já colocamos aí no vídeo da manhã. Então vejam só, né, esse canal é muito legal, né, The Money Making Page, então ele discute bastante, né, o que você precisa pensar. Até tive uma conversa muito bacana aí com um jovem no canal esses dias também, do que fazer, né, até os 30 e tal. E a gente postou ontem que, poxa, você pensar que vai ganhar 100% ao ano em investimento é um absurdo. O investimento do Warren Buffett é 30% ao ano, e tem muitos anos que ele perde, né, e compensa, então, quando dá uma virada na economia. Então, essa questão é muito importante que ele fala, né? Então, pense mais em você ter dinheiro do que você fazer poupança. Isso a gente já não concorda muito, isso é mais uma visão, né? A gente morou aí nos Estados Unidos, é mais uma visão realmente americana para nós brasileiros, né? Principalmente quem veio aí, né, de lugares mais humildes como nós, que não temos uma proteção familiar. É muito importante você guardar, sim, né? O meu primeiro estágio de R$ 500 eu guardava 200, né? Então é muito importante você guardar sempre na vida, isso a gente não concorda. Mas essa questão é muito interessante, né? Ignore conselho de pessoas que não são ricas, né? Então, com todo respeito às gerações antigas, né? Pensem que a minha avó, por exemplo, era analfabeta, vendia alface, vendia água, né? Então, chegou imigrante, não tem o que fazer, não tem estudo, não tem nada, ia até a fonte, pegava um balde de água e saia vendendo, né? Aí meus pais, né, já foram funcionários públicos, e o grande sonho deles realmente era trabalhar numa grande empresa, não é mesmo? Maravilha, já foi mais um upgrade, né? A minha geração já quer ir além, né? Então não quer só trabalhar numa empresa, né? Quer empreender, quer viajar o mundo, não é mesmo? Maravilha, isso é muito legal. Se você falar alguma coisa, né, de empreendedorismo para uma pessoa da geração antiga, ele vai fazer de tudo para você não empreender. Ele vai falar, não, fique na empresa, né? Dependendo da pessoa, até é um bom conselho. Mas sim, é muito importante saber se a pessoa que está te dando conselho conseguiu ter uma projeção, né, naquele setor. Senão, infelizmente, a gente precisa de outras fontes. E principalmente isso, né? Invista em mentores que realmente conseguiram dinheiro, né, gente? Então, quantos youtubers tem aí que falam sobre dinheiro e não tem, como nós tivemos aí no passado, né, pelo menos um caso de sucesso. Então, em 2015, quando o canal, né, graças a Deus, aí começou a fazer sucesso, falamos, né, olha, a bolsa está em um momento histórico de baixa, né, e já comprovamos aí essa mudança, não é mesmo? Apesar de novo, né, gente, de não fazer aí dica, né, conselho de compra e venda de ativos imobiliários. Mas é muito importante, pessoal, por isso que muitos jovens nos perguntam também como começar com o YouTube, e a gente fala, tenha então pelo menos um caso de uso de sucesso, senão é só mais um falando. Maravilha, pessoal, então mais uma vez, entre nos nossos canais, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, um grande abraço!